Trabalho. Maldição ou predestinação para a vida eterna? Tema interessante, não acha? Pois é sobre este assunto que hoje me proponho partilhar consigo. Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e tenho muito gosto em tê-lo aqui hoje no meu canal de Sociologia. De um modo geral, quando meditamos sobre o trabalho, de imediato pensamos nele como fonte de subsistência ou como complemento necessário para alguns extras ou extravagâncias pessoais ou familiares. Todavia, o trabalho constitui, para a maioria das pessoas, um lugar onde obrigatoriamente tem de permanecer para produzir algo, mediante o cumprimento mais ou menos coercivo de procedimentos e de regras. Com efeito, dependendo da cultura a que pertencem e dos fatores de caráter individual e social, a maioria das pessoas vê no trabalho um fardo, algo que têm de carregar até quase ao final das suas vidas. É bem provável que esta visão ocidental do trabalho esteja relacionada com a ideia de pecado original e a consequente expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, dada a sentença divina de que ambos teriam de trabalhar arduamente a terra para o seu sustento a partir de então. Num quadro cultural com esta configuração de punição e maldição, o trabalho tem vindo a ser perspectivado pela vertente sacrificial, constituindo por isso um elemento de remissão e de santificação ante uma desobediência ancestral dos pais da humanidade. Entre outras épocas, como foi o caso da Reforma Protestante, na teoria da predestinação salvífica, Calvino preconizava o êxito do trabalho como elemento de visibilidade externa diferenciadora da proximidade do homem com Deus. Logo, um indicador visível da predestinação para a vida eterna. Quem haveria de explicitar claramente esta relação entre o sucesso mundano do homem através do trabalho e a sua proximidade com Deus foi o sociólogo alemão Max Weber na sua obra fundamental A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Já no campo do imaginário coletivo e numa perspectiva bem mais profana da vida, quase poderíamos formular a seguinte lei social. Se uma parte dos indivíduos pudesse, viveria à grande e à francesa e não poria mais os pés no trabalho. É a expressão que se ouve, de quando em vez, ao chegar ao final de um feriado, de um fim de semana ou de umas férias. A este propósito, os antropólogos costumam dividir as sociedades em dois tipos, apolíneas e dionisíacas. As apolíneas estão voltadas para a ordem social e para o trabalho, e correspondem às sociedades produtivas e desenvolvidas. As dionisíacas estão voltadas para o prazer e a diversão, estando-lhes associada a baixa produtividade e a desorganização social. Todavia, o trabalho não tem necessariamente que se reduzir à simplicidade estereotipada desta fórmula: punição ou santificação, labor ou prazer. Como veremos, o trabalho é um processo muito mais complexo a necessitar de alguma reflexão. Independentemente das dificuldades por que cada um de nós passa para sobreviver, o trabalho constitui, ou pode constituir, uma fonte de desenvolvimento e de realização humana gratificantes e enriquecedoras. Com efeito, para além do trabalho poder representar uma fonte de rendimento para a subsistência dos indivíduos e suas famílias, este pode igualmente constituir-se num espaço ecológico de relações afetivas e de desenvolvimento e equilíbrio humanos. No trabalho, os indivíduos têm a oportunidade de desenvolver sentimentos de segurança ontológica, quer dizer, estado mental estável resultante do sentido de continuidade em relação aos acontecimentos da vida de um sujeito, mas também de autoestima, de autorrealização e sentimentos de utilidade para consigo e para com os outros.
No trabalho, os indivíduos podem adquirir o firme sentido da sua identidade pessoal e profissional, sentirem-se pessoal e profissionalmente valorizados e, com ele, esboçar o seu projeto de vida, assim como desenvolver as suas competências psicoafetivas. Também no trabalho, para além de uma profissão, as pessoas têm a oportunidade de aprender regras de convivência humana e desenvolverem competências socioafetivas, assim como construir, formal e informalmente, amizades e obter compreensão e solidariedade individual e coletiva. Não menos importante é o desenvolvimento da identidade grupal e institucional que o sujeito vai adquirindo ao longo do processo de socialização secundária, em que gradualmente se vai sentindo identificado com o trabalho e com a organização a que está ligado. Através do trabalho ou da organização a que pertence, é igualmente possível ao indivíduo conquistar prestígio e reconhecimento social, fator não desprezível para o seu enquadramento no meio a que pertence. Como será, pois, possível desvalorizar o trabalho quando ele pode ser uma fonte nobre de riqueza a vários níveis e dimensões da vida humana, individual e coletiva? A mutilação e a destruição do valor de trabalho e, por vezes, das organizações que o materializam, é algo que tem preocupado autores e investigadores vários e de diferentes proveniências académicas. Não vamos naturalmente aqui recuar a Karl Marx para analisar os conceitos de alienação, de exploração ou de mais-valia do trabalho, como também não iremos revisitar o conceito de burocracia em Max Weber, para nele vermos como algumas organizações podem perverter o sentido correto do trabalho e desafetar o ser humano daquilo que para ele é mais importante, ou seja, os outros seres humanos e não os processos burocráticos em si mesmos. Nos tempos que correm, a ideia de trabalho com estabilidade quase se esvaiu do vocabulário e do imaginário do mundo social, fazendo-nos este conceito quase sentir culpados. Estabilidade e previsibilidade são palavras e ideias tabu. O que agora conta para alguns é mudança. É preciso mudar, seja lá por onde for, pensam uns. O que não podemos é ser conservadores, balbuciam outros. Não podemos, nem devemos ter medo da mudança, dizem outros religiosamente convencidos. Porém, a grande questão que se nos coloca é esta: mas que mudança? Para onde? Em função de quê? Quais os objetivos? Que vantagens? E se as houver, a quem servem? E onde cabe aqui o ser humano? É que a estabilidade do ser humano não pode dançar ao ritmo da caprichosa mudança só porque sim. Pois, se a mudança está ao serviço da economia, a economia deverá estar ao serviço da humanidade. Naturalmente que os tipos de negócio e os procedimentos de trabalho terão de ser outros, já que não estamos numa economia de produção intensiva. Mas, se tudo muda, e pode mudar, o que certamente não muda de imediato são os seres humanos, quer na sua sobrevivência, quer na sua dignidade. E esses valores não podem ser renegados ou transacionados na praça pública. Tudo agora deve ser feito e operado em rede, de forma transparente e partilhada, onde não há lugar ao homem histórico e único, mas ao homem que é necessário aqui e agora com as suas competências, descartável a qualquer momento, até que a juventude lhe esgota a força física ou deixe de ser necessário na rede invisível a que todos estão sujeitos. Se a antiga ordem social se baseava na preparação dos homens para a produção em massa de uma forma linear, o futuro que temos pela frente obriga-nos, sem dúvida, a uma preparação para a incerteza e para a complexidade, a que muitos chamam era da informação ou nova economia. Que nova economia é esta? É a economia do conhecimento,
Em termos gerais, pode definir-se economia do conhecimento como uma economia na qual a inovação e o crescimento económico se sustentam nas ideias, na circulação da informação e nos sistemas de conhecimento. A economia do conhecimento é aquela em que a maior parte da força de trabalho já não está envolvida na produção material ou na distribuição de bens materiais, mas na sua concepção, no desenvolvimento, na tecnologia, no marketing, nas vendas e nos serviços. Os indivíduos envolvidos nestes processos bem podem ser denominados trabalhadores do conhecimento. Por isso, só uma formação de qualidade e de confiança, estruturada em princípios técnicos ou científicos consistentes e materializada em modelos pedagógicos sólidos e modernos, que promova no trabalhador o pensamento crítico, a criatividade para gerar soluções inovadoras e o desenvolvimento de um espírito empreendedor, pode ajudar as organizações e quem nelas labora a tornar-se robusto e autónomo, o suficiente para enfrentar a adversidade dos tempos que se aproximam, sendo que o homem é sempre a medida de todas as coisas, como nos disse o grego Protágoras. Finalmente, se ainda não está inscrito neste canal, faça-o agora mesmo, pois desta forma garantirá os avisos da publicação de novos vídeos. E naqueles que forem do seu agrado, por favor, coloque um like como sinal de que gostou dos mesmos. Até breve.